Amados irmãos e irmãs, o preço que o Senhor pagou naquela cruz por nós é algo que nós não conseguiremos mencionar. E por essa razão, queridos irmãos e irmãs, nós devemos entender que nós somos o povo mais feliz da face dessa terra, que nós teremos a eternidade para agradecer tão grande obra de amor, tão grande e majestoso sacrifício que o nosso amado fez por nós naquela cruz. Então, nós temos sim motivos de alegria para estarmos diante da mesa que não pertence a nós. Essa mesa, ela fala-nos de algo maravilhoso, mas fala-nos de alguém extremamente maravilhoso, que é o amado da nossa alma, o Senhor Jesus Cristo. E aqui todos nós fomos convidados por esse amado Senhor. Deixe-me lembrar algo que eu disse, penso que foi na última reunião que tivemos, onde eu partilhei aqui pela parte da manhã. Quando um rei, antigamente, ele queria fazer um grande banquete, então ele iria convidar aquelas pessoas que participariam da sua grande festa. Então ele tinha um convite especial, e nesse convite havia muitos dizeres importantes, mas de nada valeriam estes dizeres importantes se aquele convite não tivesse um selo com o carimbo do rei. E é exatamente desta forma que nós devemos avaliar a nossa participação nesse momento diante da mesa. É verdade que nós temos muitas informações, nós conhecemos muitas realidades a respeito do rei, mas nós precisamos ter o selo, o carimbo do rei em nossas vidas, que é o novo nascimento. É a nossa nova vida em Cristo Jesus, que nos habilita a participarmos dessa grandiosa festa, esse banquete do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, todos aqueles que pela graça e bondade do Senhor nasceram de novo, fazem parte da família de Deus, são convidados a participar do pão e do cálice. Mas também para aquelas pessoas que não tiveram essa experiência, hoje pode encontrar essa experiência e imediatamente um selo de convite, nesse convite será colocado e você poderá participar desse momento. Então quem pode participar? Todos aqueles que pelo grandioso rei foi convidado, e neste convite há esse selo maravilhoso, o selo da nova vida em Cristo Jesus. Vamos tomar nossas Bíblias, livro de Hebreus, no capítulo 1. Livro de Hebreus, capítulo 8. Livro de Hebreus, capítulo 8. E aqui nós vamos ler o verso 1, apenas o versículo 1. Hebreus capítulo 8, versículo 1. A palavra de Deus assim diz: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Vou ler novamente. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nas alturas. Que nesta manhã, queridos irmãos e irmãs, nós possamos contemplar aquele que é o amado da nossa alma, como o nosso grandioso sumo sacerdote. Há muitos títulos, há muitas formas pela qual nós podemos conhecer aquele que é o amado da nossa alma, Jesus Cristo. E um dos títulos mais belos, mais lindos, mais significativos que nós temos a respeito de Jesus é que ele é o nosso grande sumo sacerdote. Hoje a nossa atenção estará aqui. Perdoe-me. Precisamos nos lembrar do significado
desse nome composto sumo sacerdote. Representa algo maravilhoso que implica-nos o porta-voz celestial. Aquele que é o grande representante do alto. E também, sumo sacerdote é aquele que nos aproxima de Deus. Deixe-me repetir. Ele é o grande porta-voz celestial. Esse é o grande sumo sacerdote. Ele é o grandioso representante do alto e também aquele que nos aproxima de Deus. Guardemos isso nesse instante. O texto que nós acabamos de ler, riquíssimo texto, diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que assentou-se à destra do trono da majestade nos céus. Pensemos dessa palavra essencial primeiramente. Essa palavra ela é muito importante porque ela vai jogar todo o holofote naquele ponto que nós vamos estar destacando nessa manhã para os irmãos. O que significa essencial? Essencial é tudo aquilo que é o mais importante. Essencial é aquilo que está acima de todas as coisas. Essencial é aquilo que foi classificado em primeiro lugar. Essencial é aquilo que é superior a absolutamente todas as coisas. Isto é essencial. O autor dessa carta está dizendo isto. Ora, o essencial. Então, o que é o essencial? Minhas irmãs, meus irmãos. O essencial é exatamente toda essa realidade que apresentamos aqui. Tudo, absolutamente tudo é superior. Tudo. O que é essencial? Vamos direto ao ponto aqui. É que possuímos tal sumo sacerdote. É que possuímos tal sumo sacerdote. Renan, você possui esse tal sumo sacerdote. Amém? Vanderlei, você possui esse tal sumo sacerdote. O essencial é que nós possuímos tal sumo sacerdote. E quando vocês encontram essa pequena palavra, tal, é porque não tem outra explicação mais adequada. Chegamos ao limite. Não temos como falar mais elevadamente a respeito do sumo sacerdócio de Cristo. Então é um tal sumo sacerdote. Então o essencial é que nós possuímos esse tal sumo sacerdote. Irmãos e irmãs, isso significa que nós temos a mais sublime de todas as possessões que você possa imaginar. Você possui o tal sumo sacerdote. Já pensou sobre isto? Isso é glorioso demais. Agora, olhemos para o texto. Ora, o essencial das coisas que temos dito. Quando nós olharmos agora as coisas que o autor de Hebreus, ele disse, nós vamos entender por que nós vimos que esse tal sumo sacerdote, ele é essencial. Então nós vamos ver algumas poucas passagens, começando com Hebreus capítulo 2, para compreendermos por que ele é superior a tudo, porque ele é de fato o principal de absolutamente todas as coisas, porque esse Jesus, o tal sumo sacerdote, ele ocupa o primeiro lugar. Vejamos algumas dessas coisas que foram registradas nas Escrituras pelo autor de Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser, guarde bem, misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então aqui está o primeiro destaque que o autor de Hebreus quer que façamos para entender porque o nosso sumo sacerdote, ele é absolutamente essencial. E nós possuímos esse tão grandioso sumo sacerdote.
Ele se tornou semelhante aos irmãos, aos homens, excetuando ao pecado, para que ele, então, fosse misericordioso, e a palavra fiel pode também ser entendida como verdadeiro, misericordioso e verdadeiro sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados. Isso significa o quê? Isso significa que esse amado Senhor Jesus Cristo, o grandioso sumo sacerdote, ele identificou-se com o homem, excetuando o pecado, para ir em direção à cruz e ali ser ferido por causa dos nossos pecados, onde o seu sangue foi totalmente derramado. E então ele proporcionou que é uma propiciação, ele nos tornou favoráveis a Deus. Então, por que é que nós estamos focando nesse ponto? Porque o autor de Hebreus falou que o essencial de tudo que eu estou dizendo, olha, eu estou dizendo muitas verdades importantes para vocês, mas o essencial é que nós temos tal sumo sacerdote. Por quê? Porque ele é aquele que se identificou conosco, ele é aquele que deu sua vida por nós naquela cruz, ele é aquele que verdadeiramente nos propiciou caminhos até Deus Pai, através do seu sangue derramado. Então vocês entendem? Porque que lá no capítulo 8, versículo 1, está escrito daquela forma, o essencial de todas as coisas que temos dito é que temos tal sumo sacerdote. Então nós já vimos a primeira. Ele é o que proporcionou exatamente o caminho para que nós pudéssemos ser acessados a Deus através do seu sangue. Então, em primeiro lugar, em primeira mão, o foco está no nosso grandioso sumo sacerdote, por esse motivo aqui. Segundo motivo, Hebreus capítulo 4, versículo 14. Vejam que a Bíblia está dizendo agora para nós. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Aqui mostra-nos que esse grandioso sumo sacerdote, ele penetrou os céus. Mas se você for buscar lá uma compreensão mais adequada do que significa essa palavra penetrou, sabe o que significa lá? Atravessou. Atravessou. Porque nós vamos ver logo mais depois que ele está elevado acima dos céus, ele é mais alto que o próprio céus. Então ele atravessou, não parou ali. Para vocês virem a grandiosidade do nosso grande sumo sacerdote. Pense no conceito dos céus. A gente pode pensar que é um lugar maravilhoso. Ele é um lugar elevado, nós podemos dizer, é um lugar elevadíssimo. É um lugar resplandecente e é um lugar cheio de glória, sim. Mas o nosso grandioso sumo sacerdote atravessou os céus, porque ele está acima dos céus. Então, por que nós devemos olhar para ele como algo essencial, absoluto? Porque ele está acima dos céus. Esse é o teu grandioso sumo sacerdote. É esse que verdadeiramente nos chama nessa manhã para participarmos da mesa que é dele. Isso é majestoso, isso é maravilhoso, amados irmãos e irmãs. Uma outra passagem, capítulo 6 de Hebreus, versículos 19 e 20, também irá nos mostrar essa passagem. Porque, na realidade, o nosso amado Senhor Jesus, ele deve ser visto como o supremo, o absoluto. Versículos 19 e 20, capítulo 6 de Hebreus. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui está algo extremamente importante para nós considerarmos. Aqui Jesus é este que, diz a palavra aí no final do versículo 19, penetrou além do véu. É diferente a colocação daquela primeira consideração que fizemos. Aqui ele entrou além do véu.
Aí vocês vão se lembrar de uma passagem que é colocada posteriormente, que nós devemos ter a ousadia para entrar no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pela sua própria carne. Ele derramou o seu sangue por nós. Vocês se lembram quais foram as últimas palavras, uma das últimas palavras de Jesus quando Ele estava no madeiro? O seu sexto clamor? Tetelestai. Tetelestai, tudo está consumado. E depois dele ter clamado de maneira tão gloriosa, tudo está consumado. A Bíblia fala lá no Evangelho de João, capítulo 19, vocês vão verificar depois lá. A Bíblia fala que ele inclinou a cabeça e rendeu o Espírito. A cabeça dele não caiu, o Espírito não saiu dele. Ele rendeu o Espírito, porque Ele é soberano até na sua morte. Ele é soberano. Esse é o teu amado Senhor Jesus Cristo. E quando então Ele rendeu o Espírito, a Bíblia fala lá no livro de Mateus 27, que o véu foi rasgado de alto a baixo. Então Ele é nosso precursor. Então nós podemos entrar no Santíssimo Lugar, porque Ele foi à nossa frente. Então, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Minha irmã Maria Ângela, você possui esse tal sumo sacerdote, que entrou por você. Aquele véu foi rasgado de alto a baixo. Ele entrou na frente e você goza da presença do Santíssimo agora. Isso vale para todos nós. Então estamos entendendo o pensamento do autor do livro de Hebreus, quando ele chega no capítulo 8, versículo 1, e fala o essencial das coisas que temos dito. Muitas outras verdades foram ditas, mas ele jogou o holofote no sumo sacerdote e começou a nos mostrar a grandiosa obra que ele realizou por nós naquela cruz, como um gesto poderoso do seu amor. E há uma passagem mais, capítulo 7 agora, do versículo 24 a 26, onde nós lemos assim: este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Aqui está. O teu amado Senhor, o teu grandioso sumo sacerdote, ele é mais alto que os céus. Os céus significam para nós, nesse contexto, apenas uma tenda. Mas o Senhor está elevadamente superior, colocado superior a estes céus. Este é o teu Senhor. E aqui nós vemos algumas verdades preciosas referentes a esse grandioso sumo sacerdote. Ele continua para sempre, ou seja, o seu sacerdócio é eterno e imutável, não muda. Não muda. E de modo especial, no versículo 26, fala-nos um pouquinho da beleza que envolve esse nosso sumo sacerdote. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote, veja bem, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Este é o teu grandioso sumo sacerdote. Esse é o nosso amado Senhor. Agora, então, penso que vocês irão compreender o capítulo 8, versículo 1, por que o autor disse aquilo. Ora, o essencial das coisas que temos dito. Ele disse muitas coisas verdadeiras e importantes, mas ele focou, é que possuímos tal sumo sacerdote. E esse tal sumo sacerdote, ele foi misericordioso, ele deu a sua vida por nós, sem que nós merecêssemos, porque exatamente esta é a interpretação da palavra misericórdia, é ele fazer algo para alguém que não merece. Ele foi misericordioso, ele foi verdadeiro. Então, por que nós devemos considerar esse tal sumo sacerdote? Porque ele é misericordioso.
Por quê? Porque ele penetrou, ele atravessou os céus. Olha que majestade, que Senhor glorioso é este. Porque ele entrou além do véu e se tornou seu precursor. O véu foi rasgado de alto a baixo. Então você pode gozar da presença do Altíssimo, porque você possui esse tão grandioso sumo sacerdote habitando em você. E depois, na sequência, nós vimos que o seu sacerdócio, ele é eterno e imutável. Ele é absolutamente santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Então, vocês conheceram um pouquinho mais a respeito do sumo sacerdote. Agora nós entendemos, porque o autor disse: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. E o que aconteceu com ele? Ele está exatamente no lugar onde ele merece. Ele assentou-se à destra do trono da majestade nos céus. E é este sumo sacerdote que a Bíblia fala, Wagner, que você possui. Que você possui. Que você possui. Nós possuímos esse tal sumo sacerdote. Já pensou isto? E é esse maravilhoso sumo sacerdote que nesta manhã nos convida para cearmos juntamente com ele. Sim, nós possuímos esse tal sumo sacerdote, esse bendito, esse maravilhoso, esse inigualável sumo sacerdote. Aleluia! Mas sabe qual uma boa notícia que eu quero dar para vocês? Ele também nos possui. Ele também nos conquistou pelo seu amor, pela sua graça. Somos dele, somos a menina dos seus próprios olhos. Ele nos tem como seu primeiro amor. Que Senhor glorioso é esse que nós temos? É este amado Senhor que nos convida para estar diante da sua mesa. E esta mesa resume de modo muito claro, a grandiosa obra que esse nosso grandioso sumo sacerdote, chamado Jesus, realizou por nós naquela cruz. Agora, meu irmão e minha irmã, qual é a nossa resposta diante desse tão grandioso e supremo sumo sacerdote? Não deve ser outra senão louvor e adoração. É assim que nós respondemos a este que é o essencial para que nós saibamos. O essencial, ele é o nosso grandioso sumo sacerdote. Você o possui, Adriana? Você o possui, Ricardo? É o teu grandioso sumo sacerdote? Ele também possui vocês. Qual é a resposta que vocês vão dar diante da mesa hoje? Desse grandioso sumo sacerdote que os convidou a participar, a cada um de nós, Nancy, Antoniel, todos nós. Qual é a resposta? Se não palavras de gratidão, de louvor e de adoração. Esse é o nosso amado sumo sacerdote. Que ele receba de todos os irmãos aqui presentes, do menor ao maior, expressões de gratidão, louvor, adoração, porque somente ele merece, queridos irmãos. Lembre-se, ele está assentado na majestade, à direita da majestade nas alturas. Ele ocupa o lugar mais elevado que esse universo pode destacar para nós. Ele está lá, mas você o possui. E ele te possui. E você pode responder com palavras de gratidão e de louvor nessa manhã. Com cânticos, com palavras, com leituras. Que o Senhor nos ajude. Que o Espírito Santo nos conduza a um momento de louvor e adoração a esse glorioso sumo sacerdote. Nosso maravilhoso Jesus. Realmente esse título, esse destaque que é dado a Ti é tão lindo, tão maravilhoso. E hoje nós vimos que Tu és o nosso precioso, o nosso incomparável, o nosso grandioso sumo sacerdote. Nós queremos dizer isso com palavras de gratidão. Nós queremos cantar isso nesta manhã, Senhor, porque nós somos o povo mais feliz dessa terra, pois nós temos nós possuímos um grandioso sumo sacerdote. Que o teu povo nesta manhã responda em louvor e gratidão a Ti, ó amado da nossa alma. Bendito seja o Teu nome.
Amém, Senhor.